Eu sou Patrick Marques e o vídeo de hoje, o tema de hoje é a forma mais simples para um iniciante pregar o evangelho sem ter medo de travar na igreja, tá bom? Então, vou mostrar para você a forma mais simples de um iniciante, a pessoa que está dando os seus primeiros passos, pregar o evangelho sem travar na igreja, sem ter este medo aí de travar na igreja. Então, para a gente começar, a gente tem que se fazer aqui uma indagação, uma pergunta, né? Algo que vem assim de tom, vem na... Nós temos que fazer uma pergunta. Qual seria essa pergunta? As pessoas confundem o que significa pregar sem ter medo e pregar e com unção, ou seja, né? Há muita gente acha que a unção, se você tem unção, você não vai ter medo. Se você tem medo, é porque você tem falta de unção. E aí, gente, eu quero dizer uma coisa para você, meu irmão, minha irmã, que está no Instagram, no YouTube e também no Facebook. Tenho que dizer algo para você aqui. Veja bem, a unção de Deus, eu quero te explicar aqui o que é a unção de Deus, ela proporciona para o pregador, para o homem de Deus. A unção de Deus potencializa aquilo que já tem dentro de você, tá? Então, a unção de Deus potencializa aquilo que já tem dentro de você. Então, imagina se você tem unção de Deus, se Deus fala através da sua vida, se você sente a unção de Deus na tua vida, glória de Deus na tua vida, isso, com certeza, é algo muito bom. Porém, a unção de Deus, o que ela não faz com você? A unção de Deus, ela não tira a sua humanidade. E aí tem muita gente que acha que é o seguinte, que a unção de Deus vai deixar ele uma pessoa, sabe, extraordinariamente superior aos demais. Ou seja, como se a unção de Deus te desse superpoderes, ao ponto de que o seu eu humano, o seu corpo, o seu eu humano, sabe, ele desaparecesse. Isso não acontece, gente. Isso não acontece. A unção de Deus vai potencializar os teus dons, as habilidades que já tem dentro de você, que Deus colocou dentro de você. Jamais Deus vai te dar algo que vai deixar você menos humano. Pelo contrário, a unção de Deus nos deixa mais humano. Como assim mais humanos? Porque a unção de Deus te faz ver que você é e tem que ser dependente de Deus. Então imagina, você tem que ser dependente de Deus. E aí que está o grande detalhe. O medo, ele está alojado na nossa parte humana. Ele está alojado nas nossas emoções. E a unção, ela vem na nossa parte espiritual. Então, ela trabalha diretamente, ela está ligada diretamente à nossa parte espiritual. Agora, você imagina aqui uma coisa. Imagina você uma coisa. Se nós, seres humanos, olha o nome, né? Seres humanos, tivesse algo da parte de Deus que nos deixasse menos humanos. Não faria sentido viver na Terra. É por isso que quando chegar o tempo da igreja ser levada para fora dessa terra, aí sim, nós vamos deixar de ser humanos, sabe? Nós vamos deixar de ser humanos. Agora, enquanto nós estivermos aqui na terra, nós, por mais que desenvolvemos o nosso lado espiritual, se chegando a Deus, buscando a Deus, mas nós vamos continuar sendo humanos. Ou seja, toda vez o medo, o temor, a angústia, a tristeza vai ser presente na nossa vida. A unção de Deus não tira isso.
sabe? A unção de Deus vem trabalhar o lado bom que você tem. Agora, a interferência das coisas adversas do mundo, porque o próprio Jesus disse isso em João, capítulo 16, versículo 33, gente. Tá aqui, tá, irmãos, do YouTube, Instagram, Facebook. O próprio Jesus, ele disse isso. Está na Bíblia. João 16, 33. Tenho-vos dito isso, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições. Está no plural, aflições. Mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Eu venci o mundo. E Jesus está falando uma condição humana. Humana. Sabe? Ele, como humano, ele chorou, ele se entristeceu. Ele, como humano, ele temeu. Ele temeu, irmãos. Olha só isso aqui. Quando ele estava no Getsemane, ele temeu. Ele disse: Pai, se for possível, passa de mim esse cálice. Mas, todavia, cumpra-se em mim a tua vontade. Ele temeu. Se ele não tivesse medo ali naquela hora, ele não tinha falado isso para o Pai. Então, ou seja, Jesus não tinha unção? Claro que Jesus tinha unção, mas a unção não tirou o medo de Jesus, porque isso é algo humano. Isso é algo humano, tá bom? Então, vamos lá. Outro ponto aqui. O que a unção de Deus faz na vida do pregador e o que ela não faz. Então, isso aí é algo muito interessante. Como eu peguei esse gancho aqui, a unção de Deus, vamos começar pelo aquilo que ela não faz na vida do pregador. A unção de Deus, ela não faz na vida do pregador com que o pregador tenha uma espécie de arquivo que ele baixa o download assim e já vem a mensagem, se ele não estudar a Bíblia. Então, tem muito pregador que acha o seguinte, e muitos irmãozinhos que, pela ignorância, e o apóstolo Paulo diz muito sobre isso, né? Não sejais ignorantes. Muito pela ignorância, os irmãos acham o quê? Que se ele tiver unção, toda vez que ele for pregar, ele não precisa estudar a Bíblia. É só ele ir lá no altar, porque o Espírito de Deus vai falar. Uai, mas aí vai a pergunta. Aí vai a pergunta. O Espírito de Deus só fala com você se você estiver em cima do altar? Ele não fala com você antes do altar, não? Ele não fala com você antes de você pegar o microfone? O Espírito Santo de Deus, ele escolhe o horário, a hora, o momento para falar com cada um de nós. O Espírito de Deus, irmãos, ele tem total liberdade para falar conosco a hora que ele quer. Ele é Deus, sabe? Ele é Deus. Ele é Deus. Então, não é se o seu culto lá na hora da palavra é às 8h15 da noite, né? Nos seus cultos aí da tua igreja. Então, às 8h15 da noite, o Espírito Santo vai falar. O resto do culto, ele não vai falar, não. Tem lógica isso? Não tem lógica, gente. É um absurdo isso aí. E tem muitos irmãos que pensam assim. Tem muitos irmãos levados pela ignorância religiosa, pensa dessa maneira. Então, o Espírito Santo de Deus, ele não vai tirar a sua responsabilidade de estudar, de preparar uma mensagem. Ele jamais vai fazer isso. Porque imagina, meu irmão, se eu e você nós não tivéssemos a responsabilidade de examinar as Escrituras, de estudar as Escrituras. Logo, o próprio Espírito Santo, ele estaria indo de encontro àquilo que o próprio Jesus falou. Olha o que Jesus disse em João, capítulo de número 5, versículo de número 39. Jesus diz: examinai as Escrituras, porque vos cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Ou seja,
examinai as Escrituras, observai, estudai, sabe? Então, se o Espírito Santo tira a responsabilidade do pregador de estudar, porque chegar lá ele vai te falar todos os detalhes da vida de Abraão, todos os detalhes da vida de Moisés. Ele vai falar, sabe? Não é assim, gente. Não é assim. Quando você está lá num altar, o Espírito Santo de Deus, ele te faz lembrar. Ele te faz lembrar. E aí a gente já está naquilo que ele faz, né? A unção de Deus faz. Então, o Espírito de Deus, ele vai te fazer lembrar aquilo que você tem que falar. Mas lembrar de quê? Lembrar daquilo que ele já falou com você. Imagina, se o Espírito de Deus não falou nada com você, como é que você vai lembrar de uma coisa que você não, você não tem que lembrar? Não faz sentido. Então, se o Espírito de Deus vai nos fazer lembrar, se o Espírito de Deus ele vem, ele desce sobre nós, ele nos capacita, ele nos unge, ele nos dá graça, ele nos dá, sabe, essa visão espiritual tremenda, é para que nós venhamos entender de uma coisa, que nós precisamos depender mais dele, nós precisamos nos submeter à vontade soberana absoluta do Senhor. E uma vez que nós nos submetemos à vontade soberana absoluta do Senhor, o Senhor, ele nos capacita, ele nos unge, ele nos dá a direção espiritual para a gente fazer aquilo que nós temos que fazer. Aquilo que nós temos que colocar à disposição de Deus, sabe? Então, o que a unção de Deus, no caso do Espírito Santo, ela não faz. Ela não tira a sua responsabilidade de estudar, de examinar as Escrituras para você pregar. E o que ele faz com você? Ele vai te fazer lembrar daquilo que ele já falou com você. Então, é por isso que nós estudamos e fazemos um esboço diferente do que os ignorantezinhos falam aí por aí, que se você fizer um esboço, você vai impedir a ação do Espírito Santo. Pelo contrário, meu irmão, eu ensino meus alunos a fazer um esboço daquilo que o Espírito de Deus falou com eles, sabe? Porque esse pessoal, eles estão acostumados a orar para pregar. E os meus alunos não oram para pregar. Eles já têm uma vida de oração. Eles têm uma vida de oração, eles têm uma vida de comunhão com Deus. Então é diferente você orar para pregar e você ter uma vida de oração com Deus, sabe? Você vai sentir a unção de Deus sobre a sua vida. Você vai sentir esse gozo, essa alegria das Escrituras sendo revelada para você e ficando à mostra com mais facilidade para você transmitir a palavra da verdade. E aí a gente caminha aqui, ó, para mais uma pergunta. O que vale mais? Fazer um sermão antes com o que Deus te revela ou ir pregar sem ter nada preparado? E aí vem uma outra situação. O que vale mais? Você ter um sermão, você ter algo ali, sabe? Estruturado, um esboço, que o próprio Espírito Santo de Deus falou com você, você colocou no papel aquilo que o Espírito Santo de Deus te falou, ou você não levar o papel, sabe? E não ter nada preparado, não estudou nada, não leu nada, vai lá, pega o microfone e diz: meus irmãos, hoje eu estou aqui, pela graça de Deus. Aí começa a pregar lá em Gênesis e vai até Apocalipse. Aí no final tem a cara de pau de dizer assim: ei, irmão, falei tudo aquilo que o Espírito de Deus mandou. Que Espírito de Deus mandou o quê, meu irmão? A Bíblia diz que Deus não é Deus de confusão. Deus não é Deus de confusão. Se Deus não fala com você antes de você subir no altar, isso quer dizer que você não buscou ele para pregar. Você não entrou na presença de Deus para pregar.
Então, se você não entra na presença de Deus para pregar, como é que você vai falar para os homens se antes você não recebeu do céu? Aham. E aí que tá. Quem é contra esboço é porque são esse povo do movimento, gosta de movimento, 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 e não gosta da palavra, não gosta de estudar a palavra. O negócio deles é corim de fogo e bateria, e não gosta da palavra. Porque quem gosta da palavra passa tempo com Deus. Esse aqui, meu irmão, é o verbo de Deus. Hã? É o verbo de Deus, a palavra. Quando você se deleita na palavra, você mergulha na palavra, você entende exatamente aquilo que Deus quer para a igreja. Porque o Espírito de Deus vai te revelar, ele vai falar com você o que ele quer que você fale para a igreja. É por isso que nós falamos, Deus nos usa, porque você passa tempo com ele antes, ele te fala aquilo que ele quer que você passe para a igreja, você anota o que ele te falou e transmite para a igreja. E a unção de Deus desce te dando graça, te dando habilidade para você transmitir aquilo que o Espírito Santo de Deus quer que você passe para a igreja. Então, o que vale mais a pena? Você fazer um sermão com aquilo que Deus, o Espírito de Deus passou para você, ou você ir para o altar sem nada na mão, sem ter estudado nada, sem ter preparado nada. Aí que tá. Então, vale a pena fazer um esboço ou não vale a pena fazer um esboço? Porque se você faz um esboço, você tem organizado aquilo que Deus falou com você para você passar para a igreja. Agora, se você não faz um esboço, o que vier na tua cabeça você vai falar e vai falar ainda que foi o Espírito de Deus que mandou você falar. E não faça isso, meu irmão. Não faça isso. Se o Espírito de Deus não mandou você falar e você falar, falei tudo que Deus mandou falar, irmão, você está pecando, tá? Você está pecando contra Deus e não faça isso, porque isso desagrada ao Senhor. Esse tipo de pregador aí desagrada ao Senhor, tá? E aí, quando acaba a pregação desses pregadores, entre aspas, ele sai dali todo posudo, mas chega em casa, ele fica lá se remoendo, se lamentando. Meu Deus, que igreja fria, que igreja é isso? Os irmãos não sentiram nada, os irmãos não estão orando, os irmãos são carnais, os irmãos são isso, os irmãos são aquilo. Que os irmãos são o quê, meu irmão? Não é que os irmãos são carnais, é você que não se prepara. É você que não se coloca na presença de Deus, sabe? É você que realmente não entra no gozo do Senhor, não entra nessa atmosfera espiritual com Deus. Amém? Então aí nós vamos para o próximo ponto, que é o quê? Qual o melhor modelo de mensagem para eu pregar sem medo na igreja? Então, sem esse medo de travar, eu vou te dizer que a melhor mensagem, o melhor modelo de mensagem para você trazer é um modelo temático. É um modelo temático. Eu vou ver se eu consigo compartilhar aqui a minha tela e eu vou mostrar como a gente, logo, logo, como a gente vai organizar esse negócio aí, tá? Desse sermão temático. Então, vamos aqui primeiro para essa situação. O sermão temático, ele é um sermão, um dos 4 modelos de sermões. Então, temos sermão textual, temático, expositivo e objetivo. Nós temos 4 tipos de sermões. E por que o sermão temático? Eu te falei que o melhor sermão, é o melhor modelo de sermão para você pregar sem medo de travar na igreja. Porque
Para quem está começando, pregar por tópicos é mais fácil do que examinar um texto e extrair daquele texto a interpretação dele para dali tirar os pontos. Então, o sermão temático ele gira em torno de um tema. E você pega aquele tema e joga ele para cima de um versículo. É muito mais fácil, mais prático, tá bom? O sermão temático, ele tem essa facilidade do pregador não estar preso ao texto, mas sim ao tema. Então, ele dá essa abertura para você colocar tópicos que não necessariamente estão ligados ao texto na qual você leu, mas sim ao tema que você usou para embasar aquele texto. Então, te dá liberdade. E, geralmente, o que eu ensino para os meus alunos? Que você tem que colocar no seu sermão, no máximo, aí, 4 pontos. 4 pontos. Não coloque mais do que 4 pontos, porque, primeiro, que a sua mensagem vai ficar cansativa. Segundo, que se tiver muitos pontos, a igreja não vai absorver muito. Então, se você trabalha com 3 pontos, é suficiente. Suficiente para as pessoas entender, tá certo? E aí vem uma outra situação aqui. Porque o sermão temático não vai me fazer travar. Então, o sermão temático, como eu estou dizendo, ele, além dele ser muito prático, ele é fácil de ser pregado. Ele é fácil. E a grande dificuldade do novo convertido, por exemplo, num sermão expositivo. Tenho aqui nas minhas mãos João capítulo 5, tá? João capítulo 5, do versículo 1 até o versículo de número 15. Nós temos aqui um texto que tem a epígrafe A cura de um paralítico de Betesda. Então, um principiante, ele vai pegar um texto desse tamanho, 15 versículos, e vai tentar pregar nele. Ele vai chegar um momento que ele, no meio da mensagem, ele se perde. Por que ele se perde? Porque ele não tem domínio de extrair do texto palavras-chave, pontos estratégicos, pontos de aplicação para trazer na mensagem dele. Então, logo a mensagem dele vai ser pobre e chega num momento que ele já não sabe mais o que ele vai falar para a igreja. Vai por mim. E aí, um sermão textual. Um sermão textual, nós não usamos mais do que 4 versículos. Só que, por exemplo, aqui a mesma passagem, se a gente, ao invés de usar João capítulo 5, do 1 ao 15, para pregar um sermão expositivo, nós viéssemos pregar um sermão textual. Então, nós iríamos pegar 4 versículos, vamos colocar os 4 primeiros versículos. Uma pessoa que está iniciando, ele não sabe pegar esses 4 primeiros versículos e fazer uma exegese e conseguir extrair desse texto, dos 4 primeiros versículos, a mensagem total da passagem. Entendeu? Então, tá vendo como que é mais difícil? Agora, um sermão temático, por que ele não vai te fazer travar? Porque ele não tem nada disso, ele não tem essas complicações. A introdução do sermão temático é muito mais fácil de fazer. O sermão temático ele é muito prático. E com meia hora, é isso aí, meu irmão. Meia hora você pode pregar um sermão temático e uma mensagem totalmente profunda, sabe? Totalmente profunda, ok? E aí, a gente parte, então, para o nosso próximo ponto aqui, tá? Como você organiza um sermão temático para não ter medo de travar na igreja? Então, agora eu vou compartilhar com vocês aqui a tela do meu computador e nós vamos ver aqui na prática, tá? Como que eu organizo um sermão
temático, ok? Creio que dá para os irmãos ver aí agora. Nós vamos aqui. Então, vamos lá. Eu quero... Bom, os irmãos que estão aí no Facebook, e no Facebook eu creio que vai dar, agora no Instagram não sei se vai dar para ver, não, quer dizer, não dá para ver no Instagram, tá? E o que eu estou fazendo aqui, lá no YouTube, dá para ver, eu estou mostrando como montar um sermão temático, tá bom? Então, como a gente monta aqui o nosso sermão temático? Como que a gente organiza um sermão temático? Eu abri aqui o meu Word e vou estar explicando isso aí, tá bom? Creio que pelo tamanho aqui dá para ver tranquilo. Então, primeira situação do sermão temático, você tem que entender o objetivo da mensagem. Então, qual é o objetivo da tua mensagem? O que seria o objetivo da mensagem, pastor? O objetivo da mensagem quer dizer aonde, caixa alta, né? Aonde você vai querer chegar com essa mensagem. Então, aonde você vai querer chegar com essa mensagem? O que isso quer dizer? Não estou entendendo. É o seguinte, meu irmão. A tua mensagem, esse objetivo aqui, ele vai ter que nortear toda a tua mensagem. Ele vai ter que aparecer lá na sua conclusão. E o sentido dele vai estar na tua introdução, vai estar no teu desenvolvimento e vai estar também na tua conclusão de forma literal, tá bom? Então, depois disso, você tem que saber qual o tema da mensagem. O tema da mensagem. Por quê? Porque a tua mensagem no sermão temático tem que estar presa através desse tema. Então, o tema que você vai dar para a tua mensagem, todo o corpo da tua mensagem tem que estar voltado para esse tema. Não adianta você colocar lá 5 passos para a tua vitória, um exemplo de tema, né? 5 passos para sua vitória. Então, se você tem lá uma mensagem com esse tema aqui, 5 passos para a tua vitória, aí, no meio da mensagem, você começa a falar da volta de Jesus. Tem sentido, meu irmão? Se você está falando de 5 passos para a sua vitória, você tem que falar, ó, passo número 1 é esse, passo número 2 é aquele, passo... Não, e não ficar, meu irmão, Jesus está voltando, porque isso? Fugiu, está fugindo do tema que você escolheu para tratar, tá bom? Então, isso aqui é um exemplo, ó, exemplo de tema, tá? Um exemplo. E logo depois que você tem o seu tema, você vai para o seu desenvolvimento. Então, quando você chega aqui no desenvolvimento, o sermão temático ela tem essa facilidade. Então, se nós estamos montando uma mensagem aqui, 5 passos para a sua vitória, então aí, o que seria o tópico 1? Seria o passo de número 1. Ó, passo de número 1. Seria... Não sei. É um exemplo que eu estou te dando, só estou te ensinando como que você vai montar a sua mensagem aí. Passo de número 2, tá entendendo? Entendeu? Aí vai ser lá, passo de número 3. Por quê? Porque o tema seria 5 passos da vitória. Entendeu? Se o tema é 5 passos da vitória, eles têm que estar aqui, tá? E aí, o que acontece?
Em cada passo desse aqui, você tem que deixar claro, ó, botar aqui, ó, observação. Cada passo esse que tem que estar ligado com o seu tema, tá bom? Então, cada passo desse aqui tem que estar ligado ao seu tema. Não vai colocar aqui 5 passos para a sua vitória e aí você vai falar da volta de Jesus. Meu irmão, a não ser que sua vitória seja morrer, né? Se sua vitória morrer, aí com certeza esse seria um passo mesmo para sua vitória, que você ir para o céu, tá bom? Mas se não é, se a tua vitória é material, espiritual, não sei, você tem que colocar ali um exemplo, né? Vamos supor que o primeiro passo aqui, ó, seria, ó, ser constante em oração. Ó, oração, entendeu? Aí você vai colocando os outros. Aí você pode até pegar aqui, ó, e colocar um versículo, sabe? Para embasar, né, a sua embasar o seu tema, o seu passo ali, tá bom? Então, se o seu passo seria, ó, ser constante em oração, você pode colocar um versículo, você pode contar. Olha isso aqui te falando, tá? Ó, um versículo você pode colocar ali, ou um pequeno testemunho. Quando eu falo pequeno, é pequeno mesmo. Testemunho que embase seu tópico. Não vai colocar aqui um testemunho, pelo amor de Deus. Se é ser constante em oração, aí você vai dar um testemunho. Não, sabe por quê, meu irmão? É porque eu tinha um carro e aí eu bati com aquele carro e eu fui parar no hospital e Deus me deu a vitória e agora eu estou aqui. O que isso tem a ver com oração? A não ser que você conte que alguém orou por você, você bateu o carro lá e tal, perdeu tudo, foi parar no hospital e teve pessoas que oraram por você e você alcançou essa vitória da saúde física. Aí tem tudo a ver. Agora, se você não colocar, não encaixar oração nesse negócio aí, foge do primeiro passo, que seria ser constante em oração, tá bom? Então, o desenvolvimento, vocês estão vendo que está todo ligado à introdução, tá? Que, no caso, perdão, nós passamos isso aqui, né? A introdução, aqui, ó. Esquecendo do detalhe aqui, importante. A introdução, você tem que falar sobre, você precisa falar na introdução o que é essa vitória. Lembra sempre, se o tema é 5 passos para a sua vitória, a introdução ela tem que falar o que é o seu tema. Ela tem que explicar o que é o seu tema. Então, você mesmo colocaria essa perguntinha aqui, tá bom? O que é essa vitória? E aí você explica o que é essa vitória, que vai dar a entender o tema da mensagem, e aí você vem para o desenvolvimento, que você vai falar dos 5 passos. Uma vez que você falou dos 5 passos, você tem que ir para conclusão. Conclusão, tá? E na conclusão, meu irmão, minha irmã, você tem que fazer uma coisa, que é o quê? Recapitular seus os pontos do desenvolvimento, tá? E olha aqui, ó, trazer o fechamento com o objetivo de sua mensagem. Então, o exemplo,
Se o objetivo da nossa mensagem aqui, se o objetivo da nossa mensagem, que tem por tema 5 passos da sua vitória, seria, vamos colocar um objetivo aqui, crer de todo seu coração e alcance. Então, você coloca isso aqui, crer de todo seu coração e alcance o favor de Deus. E aí, você recapitulou os pontos, você traz aqui o objetivo. Portanto, meus irmãos, taranana, objetivo, tá? Crê de todo seu coração, meu irmão, e alcance o favor de Deus, que assim você terá a sua vitória. Vitória. Bom, então, tá aqui os irmãos que estão aí no YouTube conseguiram ver, né, o que a gente compartilhou aqui neste momento do Facebook também, tá? E aí, para a gente fechar aqui a nosso estudo de hoje, existe alguma exceção em que pregar o sermão temático na igreja para não travar não é bom? Então, existe sim. Se você usa o sermão temático fora do culto indicado para que tem que ser pregado, para que ele tenha que ser pregado. Então, por exemplo, os irmãos, você vai levar um sermão temático para você pregar ele em um congresso, eu não aconselharia. Por que não aconselharia? Porque num congresso, se você vai pregar, se você vai dar um estudo, você pode até levar. Agora, se você vai pregar, eu te aconselharia em um congresso pregar um sermão expositivo. E aonde então, pastor, que eu poderia pregar um sermão temático? Na igreja, sim, mas em qual culto? Num culto durante a semana, sabe? Um culto também, você pode estar pregar também, se você está começando agora, num culto de domingo. Mas em cultos especiais de festa, que é um congresso, um seminário, eu te aconselharia a utilizar um sermão, sabe? Expositivo. Ou talvez um textual, mas não um temático. Por quê? Porque esses tipos de cultos, de eventos, demandam uma profundidade que o sermão textual ele não fornece. Tá bom?